Escureceu uma parte lá. Problemas técnicos. Acontece quando é ao vivo, irmãos. Ok. Vai voltar? Voltou. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, a verdadeira paz, ela está em Cristo. E ele diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, presta atenção, Jesus, ele está fazendo uma afirmação, que eu e você teremos aflições aqui nesse mundo. Vivemos em um mundo aqui, e caído, e nós teremos aflições. Agora, o que nós iremos fazer com essas aflições? Qual vai ser o nosso posicionamento diante das aflições e das dificuldades? Então Jesus está dizendo, olha, nós vamos passar por aflição. Nele nós vamos ter paz. Podemos viver animados. Por quê? Porque Jesus já venceu o mundo. Mas diante das aflições, nós precisamos dar uma resposta. Então eu tenho pregado alguns domingos, né? Atrás eu preguei sobre você decide, você toma a decisão. E domingo passado preguei sobre Jesus sendo o Salvador, Ele é o presente de Deus para a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre aflições que querem te levar para um próximo nível. Então o Senhor, Ele tem um novo nível para você viver. E Ele quer te levar para lá. Você precisa querer ir. Você quer ir, amém? Então o Senhor, Ele deseja isso. Ele não quer que nós ficamos parados, mas Ele quer que nós ficamos em movimento. E esse movimento para nos levar a novos níveis de fé, de ousadia, de graça, de revelação, de poder e de vida com o Senhor. Por isso Ele vai usar momentos da sua vida de aflições para te proporcionar novos níveis. Então, quando nós lemos lá em Romanos capítulo 8, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus, mas dentro do propósito que Deus tem para a minha vida, para me levar a novos níveis. Então, enquanto pessoas sucumbem, pessoas param, pessoas desanimam, pessoas entristecem, nós seremos aqueles que iremos para um novo nível em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque nós vamos crer na palavra. Nós vamos crer naquilo que o Senhor tem nos dito. E aí então nós vamos fazer de uma crise uma oportunidade para conhecer mais profundamente o Senhor, a desfrutar de novos níveis de fé, de graça e de unção nas nossas vidas. Então, o Senhor, Ele gera a crise, não, mas Ele aproveita a crise, a oportunidade que vai cooperar para o seu bem dentro do propósito de Deus. Então, crises, elas nos levam a depender do Senhor. Elas nos levam para a intimidade, nos levam para a dependência do Senhor. E isso faz com que a nossa vida seja transformada. Por isso, hoje eu quero mostrar para você que mesmo tendo Cristo, e nós temos e podemos nos animar e viver todos os nossos dias felizes, nós vivemos em um mundo caído. E porque vivemos em um mundo caído, nós teremos aflições. Teremos momentos de angústias, teremos momentos de batalhas, teremos momentos de dificuldade, mas a palavra diz que nós podemos nos animar sempre no Senhor, porque Ele já venceu. E essas aflições vão nos dar a oportunidade de crescermos e passarmos por um novo nível. Isso eu quero te mostrar na vida de um homem de Deus, né, que é Daniel, mas também na vida de Davi. Porque muitas vezes, quando vem as aflições, a nossa tendência é querermos desanimar. Então veio a aflição, veio o problema, veio a perseguição, veio a batalha, e aí nós pensamos em recuar, nós pensamos é melhor parar, é melhor nós desistirmos, é melhor nós não seguirmos à frente, e isso é melhor nós abandonarmos isso, deixarmos para outro. Mas deixa eu dizer algo para você. Há momentos que nós podemos cansar, sem dúvida nenhuma, isso é real. Mas veja bem, o momento de você, quando você está cansado, não é o momento de você desistir, abandonar, é o momento de você descansar. Descanse e retorne, em nome de Jesus, amém? É só isso, sabe? Não pense, é feio cansar, não, todos nós em algum dia cansaremos. Um dia, em algum momento nós iremos cansar. Mas preste atenção, o momento de você cansar não é o momento de você desistir ou abandonar. É o momento de você simplesmente parar, descansar e retomar novamente, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero te mostrar isso primeiro em Davi.
na vida de Davi. Então, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que ela foi uma vida bem sucedida. E que Davi, em determinado momento da sua vida, ele chega em um momento de aflição, de batalha, que se chama Golias. Então, ele é enviado pelo seu pai para levar queijo e pão para os seus irmãos que estão na batalha contra os filisteus e também levar queijo para os oficiais. E quando ele chega lá, naquele exato momento que ele está chegando, sai na frente Golias. Então, um homem gigante, alto, homem de guerra, e ele sai e afronta todo o exército de Israel. Ele diz, por um acaso não tem guerreiro aí em Israel? Não tem um lutador? Não tem ninguém que possa representar Israel e lutar comigo? São todos uns covardes mesmo? E esse já era o 40º dia que ele estava fazendo isso. E a palavra fala que no primeiro dia eles temeram. Mas no 40º dia, quando ele saía, o exército tremia de medo. Então, por quê? Porque eles foram escutando a afronta, ninguém se levantava, eles foram temendo cada vez mais. E aí, então, Davi, obviamente, ele diz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos? Eu vou lutar com ele e o Senhor vai me dar vitória. Então agora, Davi, ele está diante do gigante, diante de uma oportunidade, mas é uma aflição que estava afligindo todo o povo de Israel. E ele pode tomar uma decisão, mas ele pode tomar essa decisão por causa das coisas que aconteceram anteriormente na vida dele, que prepararam para ele esse momento. Então, aflições que você passou nesse ano de 2025, eu quero dizer para você que preparou você para que realmente em 2026 você desfrute de toda a bondade, graça, favor, poder, unção, para que você vá para um novo nível, porque o Senhor vai te levar em nome de Jesus. Então, o gigante Golias levou agora Davi para um novo nível. Ele não era conhecido, mas se tornou conhecido. Ninguém ouvia falar dele, mas agora ele começa a ir para a guerra junto com Saul. E aí, então, agora o povo canta que Saul matou seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. Então, agora, Davi, ele vai para a batalha e se torna conhecido. Mas antes disso, tem uma preparação. Então, quando você lê a história de Davi, você vai perceber que Saul foi rejeitado como rei, porque ele fez coisa errada perante o Senhor o rejeitou, e Samuel, que tinha ungido Saul, ainda intercede a noite toda por Saul, e o Senhor chega para Samuel e diz, olha, não adianta você interceder por alguém que eu já rejeitei, mas eu escolhi alguém na casa de Jessé, para ser um rei segundo o meu coração. Você pode descer lá para ungir ele. E aí agora Samuel desce e chega na casa de Jessé, e Jessé vai passando de seus filhos, do maior ao menor, do mais forte, o mais competente, com maior estrutura, e aí Samuel olha, é esse? O Senhor diz, não é esse. Aí vem o segundo, é esse então? Não é esse. E aí vai, chega, termina ali, Samuel pergunta para Jessé, tem mais algum? Ele diz assim, tem um menor que está cuidando das ovelhas. E aí vem Davi. Davi, ele vem, o Senhor diz, é esse, unge ele como rei, e ele volta para onde? Para cuidar das ovelhas. Da mesma maneira. Mas agora, veja que, quando Davi se apresenta para o rei, lá na batalha contra Golias, Saul diz para ele, você não pode lutar com ele. Ele é um homem de guerra, forte, preparado para isso. Você é um pastor de ovelhas. Você cuida das ovelhas, você é franzino, você não tem força nenhuma. E aí Davi responde para ele o quê? Sim, meu senhor. Mas, cuidando das ovelhas de meu pai, veio um leão que queria tomar uma ovelha. E eu peguei o leão e matei o leão. E depois veio um urso. E eu peguei o urso e eu matei o urso. E eu quero dizer que eu farei a mesma coisa com esse incircunciso filisteu. Aleluia. Então agora, o Senhor levar para um novo nível? Sim. Mas antes disso, ele precisou matar o leão. Antes disso, ele precisou matar o urso. E isso estava levando ele para um novo nível. Ele não estava vendo. Ele não estava percebendo. O Senhor não disse para ele, olha, mate o leão, porque eu estou te preparando. Ele não disse, mate o urso, porque eu estou te preparando. Não. Mas foi um momento de aflição. Então, imagina comigo a cena.
Davi cuidando das ovelhas, e de repente vem um leão. Não é um leão de brinquedo, não é um filhote de leão, não, é um leão, absolutamente, e vai abocanhar uma ovelha, e ele vai e se lança numa luta corporal com o leão, mata o leão. Então ele podia ter dito o quê? Ele podia ter negligenciado? Ele podia ter dito, não, para com isso, é só uma ovelha, é só uma, tem mais ovelha, vou arriscar a minha vida agora, por causa de uma ovelha, deixa o leão levar a ovelha. Ele também, quando veio o urso, ele podia ter dito assim, não, é um urso, como que eu vou lutar contra o urso? É impossível um homem ganhar numa luta corporal com o urso, sem arma de fogo. Ele estava com o cajado dele, nem usava espada. É impossível, é melhor o urso levar. Leva, é só uma ovelha, vou ficar cuidando das outras. Ele podia ter feito isso, sim ou não? Podia. Ele podia também ter feito diferente. Ele podia ter chegado para o seu pai Jessé e disse, olha, está muito perigoso. Eu até estava cuidando bem das ovelhas, queria continuar, mas se tornou muito perigoso. Veio o leão, veio o urso, daqui a pouco vem de novo, e aí uma hora dessa ele pode me matar, pode vir contra a minha vida, é melhor eu parar, vou desistir, vou deixar para outro, vou largar, vou abandonar, não quero mais saber. Ele podia ter feito isso? Podia. E era lícito ele fazer isso, porque a vida dele estava em jogo? Estava. Mas veja bem, presta atenção, era um momento de aflições na vida de Davi? Era. Mas ele fez o que com esses momentos de aflições e de crises? Ele matou o leão, depois matou o urso, e isso qualificou para lutar contra Golias. Então presta atenção, há desafios e aflições que você vai passar na sua vida, mas tem de bom ânimo, o Senhor está com você, e isso está te qualificando para te levar para um novo nível. Essas aflições que te levam a depender do Senhor, te levam a precisar andar no sobrenatural, não de uma maneira natural, não tentando organizar suas coisas, a sua vida naturalmente, tomando decisões naturais, mas precisando do Senhor para que Ele haja de uma maneira sobrenatural, e isso te leva para um novo nível. Então só houve Golias na vida de Davi, porque primeiro houve o leão e o urso. E porque ele não sucumbiu, não parou, não desistiu, não abandonou nem no urso e nem no leão, ele se encontrou com Golias. E Golias não veio para derrotar Davi, mas veio para promover Davi. Assim como o leão e o urso, presta atenção, aflições virão sobre a sua vida, mas elas não são para derrotar você, elas são para levar você para um novo nível, promover você para um novo nível. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para a palavra, nós também entendemos lá em Atos, quando houve a primeira grande perseguição da igreja. Então, quem quer ser perseguido aqui, ergue a mão? Ninguém quer. Está gravando, Leandro? Você está gravando, ninguém quer ser perseguido. Quem quer pregar o evangelho, ergue a mão? Aleluia. Quem quer ser perseguido? Você entende? Ninguém quer ser. Deixa eu te contar uma coisa, filho. Não tem como separar uma coisa da outra. Se você quer pregar o evangelho da graça, prepare-se para ser perseguido. Se você não quer ser perseguido, você não vai conseguir pregar o evangelho da graça. Porque o evangelho da graça, ele confronta tudo e todos. Porque é Cristo no centro. Tira o homem do centro. Você vai ser perseguido. Vão tirar pedra em você. Vão. A lei faz isso, o mundo faz isso. Se você não quiser, você não vai conseguir pregar o evangelho. Isso é um fato. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por um acaso, somos melhores do que Jesus? Não somos. Se Jesus foi perseguido, você vai ser perseguido. Se falaram mal de Jesus, vão falar mal de você. É um fato, filho. Se aconteceu isso com os apóstolos, vai acontecer isso com você? Vai. Isso é real. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos entender que aflições, elas vêm para promover e cumprir o propósito. Então, você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que houve o Pentecostes, foram cheios do Espírito, mas a promessa do Senhor era: e vocês serão revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da...
Nós somos os confins da terra. Aleluia. Por mais que seja uma cidade litorânea, seja uma cidade turística, mas é os confins da terra. Por quê? Porque não é nem Jerusalém, nem Judéia, nem Samaria. Então nós enquadramos nos confins. E quando você olha, o povo então, depois do Pentecostes, Pedro se levanta com os 11, prega o evangelho e 3.000 pessoas se convertem. Depois disso, Pedro está entrando com João no templo, encontra aquele homem coxo, aleijado, né? Fazia 40 anos, desde nascença ele era assim. Pedro intrépido, ora por ele, o Senhor o cura, ele entra no templo pulando e cantando e saltitando, e todo mundo percebe que ele era o coxo, e aí Pedro prega, e aí então 2.000 pessoas se convertem. 2 pregações, 5.000 pessoas. Tem tudo muito bem. Aleluia por isso. Aí depois Pedro prega para Cornélio e toda a sua família, os primeiros gentios que se convertem. Então Jerusalém está sendo pregado o evangelho. Está tudo muito bom. Pode pregar o evangelho, está tudo muito lindo. Mas ninguém quer ir para a Judéia. Ninguém quer ir para Samaria. Ninguém quer ir para os confins da terra. Quer ficar ali em Jerusalém, entendeu? Zona de conforto. Tudo muito legal, tudo muito bom. E aí o que precisa? Precisa de uma crise. Precisa de uma aflição. Para levar agora a desfrutar de novos níveis de graça e de poder. E aí então o Senhor permite. Ele envia não, mas Ele permite a primeira grande perseguição. E agora a palavra fala que todos foram dispersos. Mas eles foram dispersos pregando o evangelho. Aonde? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora, o evangelho foi promovido, sim ou não? Foi, mas mediante o quê? Uma aflição. Então deixa eu falar algo para você. Quando aflições vêm na sua vida, aprenda a lidar com elas. É fundamental, porque a Bíblia faz uma afirmação. Nós vamos ter aflições, vamos passar por elas. Como que nós aprendemos a lidar com elas? Indo para um novo nível. Não fugindo, não procrastinando, não abandonando, mas indo aos pés de Jesus dizendo, Senhor, eu estou aqui, e eu preciso que o teu sobrenatural aconteça. E presta atenção, vai acontecer. Simplesmente porque você foi até o Senhor. Então você foi assim com Daniel, foi assim com os discípulos. Então a perseguição parou o evangelho? Não, ela promoveu o evangelho. Saiu de Jerusalém. Então às vezes nós achamos que uma perseguição ela é ruim. Não, não é ruim. É para nos levar para um novo nível. Para nós sairmos da zona de conforto. Você sabe, eu gosto, né, estava na conferência dos homens lá em Goiânia, e aí nós tivemos a palavra com Joseph Prince, lá da Coreia, né? Não? Alguém me ajuda aí? Irmãos, vocês estavam lá comigo. Singapura, uma das maiores igrejas, pregador da graça. E a palavra, obviamente, foi uma entrevista com o pastor Aloysio, e ele falou exatamente isso. Se você está pregando o evangelho da graça, real mesmo, você precisa ser perseguido. Você precisa ser caluniado, você precisa. Por quê? Porque isso é um fato, porque rejeitaram Jesus, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus, aconteceu isso com ele. Os discípulos continuaram pregando a mesma coisa e foram perseguidos, e assim é em toda a história. Então toda vez que nós pregarmos o evangelho da graça, acredite, isso vai acontecer. E precisa acontecer, mas é o final, não. Isso, na verdade, vai te levar a orar mais, a buscar o Senhor, vai te levar a ter raízes mais profundas no Senhor, mais fortalecido, mais revelação, mais ousadia, mais intrepidez. Isso é real, é real. Então você olha para a palavra lá em Atos, você vai perceber que os discípulos, eles foram presos, foram açoitados e proibidos de pregar o evangelho. Aí eles se reuniram e eles oraram. E a oração era, Senhor, nos fortaleça e nos conceda intrepidez para pregar ainda mais o evangelho. A palavra diz que todos foram cheios do Espírito, tremeu aquele lugar e eles saíram pregando mais ousadamente em nome de Jesus. Então, prepare-se, porque eu quero mostrar para você que o Senhor vai te levar para um novo nível. Mas primeiro, nós precisamos saber lidar com as crises e com as aflições. Crises que não conseguimos resolver naturalmente.
Por quê? Porque tudo aquilo que nós conseguimos resolver naturalmente, infelizmente nós não dependemos do Senhor. Não dependemos. Nós não dependemos do Senhor para a hora de levantar, não dependemos pelo Senhor para o que comer ou o que fazer, não dependemos, porque nós entramos em um automático, são coisas naturais que nós resolvemos. E então nós precisamos, para ir para um novo nível de uma crise que nós não conseguimos solucionar naturalmente. Amém, irmãos? Aleluia. Precisamos ser prudentes, mas precisamos andar em fé. As duas coisas se equalizam. Então, isso é fundamental para a minha vida e para a sua, e eu quero te mostrar isso na vida de Daniel também. Eu quero te mostrar 4 pontos, porque Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ninguém pôde interpretar esse sonho. E eu não quero me deter na interpretação de uma maneira profética, porque é de uma maneira profética. Mas eu quero te mostrar o caminho que Daniel percorreu para chegar à promoção, para o novo nível. Então todos nós queremos um novo nível. Você quer um novo nível? Você quer viver o ano da multiplicação na sua vida? Amém. Queremos fazer isso. Mas deixa eu te contar algo. Se nós continuarmos fazendo a mesma coisa que estamos fazendo, nós não teremos um outro resultado. Então nós precisamos nos aprofundar no Senhor, mergulhar mais no Senhor, desfrutar mais do Senhor, em uma busca maior de intimidade, de revelação da palavra. E esse é o momento que nós vamos para um novo nível. Mas normalmente, quando nós fizemos isso? Quando nós temos um problema insolucionável. E quando nós conseguimos solucionar, nós estamos solucionando. Então, eu vou mostrar para você de uma maneira prática. Um exemplo disso, faltou dinheiro para a empresa. Né? Não se sinta condenado, irmão, de maneira alguma. Mas só quero te mostrar. Qual é a primeira coisa quando falta dinheiro para a empresa? O que o dono da empresa faz? Ele pega dinheiro emprestado do banco. Ele soluciona o problema. Solucionou o problema. E aí agora, daqui a pouco, começa a faltar dinheiro para as parcelas. Aí ele vai lá e pega outro. Aí quando não tem mais solução, agora é um problema insolucionável. Agora diz, agora eu preciso buscar o Senhor, agora eu preciso de um milagre. E agora ele começa a buscar o Senhor. E acontece o quê? Os milagres começam a acontecer. Podia ter acontecido desde o início. Por que não aconteceu desde o início? Porque primeiro precisou se tornar insolucionável. E assim por diante a nossa vida. E eu quero te mostrar 4 pontos aqui. Em relação ao sonho de Nabucodonosor e a Daniel. Primeiro, é uma situação difícil. Então, problemas são oportunidades de promoção. Então, quando vem uma aflição, um problema na sua vida, não fique desanimado, não fique angustiado, não pense em desistir, não se abata, não. Mas se fortaleça no Senhor. Você sabe que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Amém? Então, vem dificuldades e vem aflições na minha vida. Vem, mas eu olho para ela e vejo, aqui está uma grande oportunidade do poder de Deus se manifestar. Aqui, dessa maneira. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso crer na palavra. Exatamente isso. Então, por isso que nós compramos a chácara. Aleluia. Entendeu? Temos todo o dinheiro? Claro que não. Se tivesse, não seria fé. Eu preciso de fé. Você entendeu? Eu preciso de contar com você. Você está comigo em nome de Jesus. Mas o fato é qual? Eu preciso iniciar em fé. Sabe? Se torna algo insolucionável. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso dele. Então, eu preciso de um problema, primeiro, difícil. Essa é a oportunidade da promoção. Segundo, é o ponto da oração de Daniel. Aqui nós vamos ver hoje que foi a primeira menção na palavra que um grupo de pessoas se reúne para orar. Antes Abraão orou sozinho, Isaac orou sozinho, Jacó orou sozinho, mas aqui é a primeira menção na Bíblia que um grupo se reúne para orar. Terceiro, vem a revelação do propósito de Deus. Veja que acompanha um ciclo.
e finalmente nós temos a promoção. Então, primeiro, é um problema difícil, aparentemente sem solução. E isso faz com que Daniel agora se volte para o Senhor. Então, há um tempo atrás, eu achei muito interessante, já faz uns anos, um homem muito sábio, ele perguntou para mim assim, pastor, ele é íntimo, me chamou de pastor. Ele fez a pergunta, ele diz assim, para que haja uma cura, qual é a primeira coisa que precisa? Obviamente, eu disse para ele, fé que opera a cura. E ele disse, não. Eu falei para ele, como assim não? Ele disse, precisa da enfermidade. Se não tiver enfermidade, você não precisa de cura. A primeira coisa é uma enfermidade. Para que a cura do Senhor opere, precisa ter uma enfermidade. Então, nós precisamos entender que, para o sobrenatural do Senhor se manifestar, nós precisamos ter algo que humanamente é impossível acontecer. E aí, então, o sobrenatural, ele vai se manifestar. Então, algo que seja humanamente impossível acontecer na sua vida, ou de ser realizado, essa é a oportunidade para que o poder de Deus se manifeste, e isso vai te levar para um novo nível, porque você vai experimentar do Senhor, amém? Então, agora, Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele agora manda chamar todos os sábios do mundo, todos os adivinhos, todos que tem lá no reino, e diz para eles, o negócio é o seguinte, eu tive um sonho, esse sonho me perturbou, você precisa me contar o sonho e a interpretação do sonho. E aí os sábios do mundo dizem, olha, não tem como, rei. O Senhor conta para nós o sonho e nós daremos a interpretação. E ele diz, não, aí vocês vão me enrolar, vocês vão falar qualquer coisa, e aí eu não vou saber se é verdade. Se vocês são sábios mesmo e adivinhos desse mundo, vocês vão revelar o sonho e o significado. E vou dizer mais, se não tiver ninguém que faça isso, eu vou mandar matar todos a fio da espada. Todos. Todos os sábios, todos os adivinhos, todos os magos do reino, todos serão mortos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estão envolvidos nesses. E aí, então chega essa ordem para Daniel. Diz, olha, o negócio é o seguinte, se ninguém souber, vai matar todos. E aí Daniel, sabiamente, educadamente, fala com o homem e diz, olha, pede para o rei um tempinho. Nós precisamos de um tempo. Eu tenho certeza que o nosso Deus ele vai revelar. Mas eu preciso de um tempo para orar. E esse tempo vai ser fundamental. Então, há momentos na nossa vida que vamos ter problemas sem solução natural. Que não se encontra absolutamente de maneira alguma. Às vezes seja no casamento. Às vezes, uma pessoa que você ama, mas sofre com vícios, sofre com alguma enfermidade, sofre nos negócios, sofre com alguma coisa, e você não consegue entender, porque isso está acontecendo, é um mistério na sua vida. Talvez o que está acontecendo no seu negócio, você não consegue entender, não consegue compreender, não tem solução. Ou talvez no seu próprio ministério, na sua célula, no seu chamado, você não consegue compreender o que está acontecendo. E o mundo não pode te dar respostas. Somente o Senhor pode te dar uma resposta. E isso é importante por quê? Porque o Senhor te dá uma resposta exclusiva para você. Não é uma resposta generalizada. Então, às vezes tem coisas que vai servir para você que não vai servir para o outro. O Senhor vai dar uma direção para você que não vai ser para o outro. Às vezes, lá na célula do Álvaro, o Senhor vai dar estratégias para ele que lá na célula do Marne não vai funcionar. E talvez o Senhor vai dar uma estratégia que lá na célula do Álvaro e do Marne vai funcionar, mas do Mauro não, e assim sucessivamente. Porque o Senhor vai dar uma resposta exclusiva. Por isso que precisamos buscar ao Senhor. Isso fica claro quando? Quando Jesus chama os discípulos, ele diz o quê? Vem e siga-me. Vem e siga-me. Todos os discípulos largaram e seguiram Jesus. Mas quando Jesus, ele libertou aquele endemoniado gadareno, a Bíblia diz que o endemoniado gadareno suplicava, Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ir contigo, deixa eu ir. E ele disse não. Então, para uns, foi vem e segue-me. Mas para outro disse, não, você não vem comigo. Você vai para os seus familiares, para os seus parentes e conte tudo o que eu fiz, que o Senhor fez a teu respeito.
Então, veja bem, são respostas diferentes, sim, mas dentro de um propósito de cada um. Então, o propósito daquele homem que foi liberto era pregar o evangelho e anunciar para os seus parentes e familiares. Para os discípulos era seguir Jesus de perto. Então, agora as respostas para nós podem ser diferentes? Claro que podem. Então, no mundo, as pessoas tentam coisas do mundo, dentro da sabedoria do mundo. Mas, ei, nós não somos do mundo. Eu e você somos filhos de Deus. Pertencemos ao reino celestial. Então, as nossas soluções, elas não são naturais. Elas sempre serão sobrenaturais. Porque falamos da parte de Deus. Então, agora, nós precisamos buscar o Senhor da mesma maneira que Daniel fez. Então, as pessoas do mundo, elas não conhecem a verdadeira luz. Elas até acreditam em Deus, acreditam na Bíblia, mas não creem de verdade. Elas sabem da história, mas elas não vivem a história. Eu e você, nós somos diferentes. Isso nós podemos ver no tabernáculo. No tabernáculo havia uma porta. Do lado de fora, quando eles falam que é o átrio, então havia o sol natural. Era para todos. Mas quando atravessava a porta e entrava no santo lugar, lá não tinha mais nenhuma luz. Lá tinha 4 camadas de pele. Não havia mais luz natural. O que iluminava lá era o candelabro, ou o candeeiro, que hoje representa a igreja. Presta atenção, eu e você temos a luz do Espírito aonde nós estamos. Eu e você temos essa luz. O mundo tem só luz natural, a sabedoria humana, mas eu e você não. Eu e você temos o Espírito que moveu sobre Davi, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Daniel. É o mesmo Espírito que hoje habita dentro de você. Essa é a luz. Nós podemos segui-la? Claro que sim. Essa é a sabedoria que vem do alto. Então, nós viveremos situações, talvez na nossa vida, onde os sábios do mundo não vão ter resposta. Mas presta atenção, eu e você teremos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez você fique pensando, já tentei de tudo, para ser um marido melhor, para viver a família melhor, mas você não conseguiu, tentou de toda a sabedoria do mundo, leu livros. Mas presta atenção, você tem o Espírito. Você pode orar e dizer, Senhor, eu quero ser um marido melhor. O Senhor vai mover sobre você, assim como você sobre esposa, sobre filhos, sobre pais, dessa mesma maneira. Então você hoje, você está confiando na sabedoria do mundo? Ou se na verdade vai confiar completamente em entregar os seus caminhos ao Senhor? Você sabe que isso é tão importante, porque para nós vivermos o extraordinário do Senhor, nós precisamos aprender a entregar as coisas na mão do Senhor e deixá-la. Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Diga amém e erga a sua mão. Então deixe que Ele guie a sua vida. De verdade. Como que você deixa que Ele guie as suas vidas? Precisando dEle para tomar todas as suas decisões. Se em alguma área da minha vida eu tomo minhas próprias decisões, essa é uma área que eu não entreguei nas mãos dEle. Eu estou querendo viver a minha. Tomar as minhas decisões. E aí nós vamos agora para o segundo ponto, que é a oração de Daniel e seus 3 amigos. Então essa é a primeira vez que nós vemos na palavra que um grupo se reúne para orar. Sabe, quando você estiver passando por lutas ou aflições dessa maneira, procure pessoas do mesmo tipo da fé para orar com você. Por isso que a célula é tão importante, por isso que o culto é tão importante. Por quê? Porque é um momento onde pessoas podem orar por você. E você pode orar por pessoas. Por isso que você não deve faltar esse tipo de reuniões. Sabe, uma pessoa cheia do Espírito, cheia da unção, ela move com você em oração e o sobrenatural começa a acontecer. A oração muda todas as coisas. Então a oração muda o casamento, a oração muda a sua vida, a oração muda as circunstâncias, a oração muda a sua empresa. A oração tem poder de mudar tudo ao seu redor e na sua vida. Porque a oração é algo sobrenatural, não é algo natural. É você falando com o teu Pai Celestial, que sabe todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra. Mas isso precisa de oração. Então, às vezes, o que as pessoas do mundo fazem? As pessoas do mundo fazem, mesmo os sábios do mundo, eles procuram conselhos naturais. De uma maneira natural. E às vezes abre a sua vida para muitas pessoas que não professam a mesma fé. E que vão ouvir diversos conselhos que nem sabem para onde que vão levar.
Mas presta atenção, você não é desses. Você é esses que andam em fé, com homens de fé, mulheres de fé. Por isso, a oração muda as coisas. Você está passando por algum problema, alguma aflição, procure alguém que professa a mesma fé, seu líder de célula, seu discipulador, homens, mulheres que professam a mesma fé e diga: ei, estou precisando de oração, porque eu preciso que o sobrenatural do Senhor, o milagre do Senhor, o poder do Senhor se manifeste na minha vida. Por isso que é tão importante você viver em unidade. A palavra nos fala, em Tiago 4,2 diz: nada tendes porque não pedis. Então a oração muda tudo na sua vida, completamente. Por quê? Porque podemos definir que a oração é o seu depensiômetro. Se quer saber o quanto você depende de Deus, é a exata medida que você ora. Para aquilo que você ora, pede e espera no Senhor, você depende. Para aquilo que você não faz isso, você não depende. Você está tomando suas próprias decisões naturais. Então, mesmo que você seja antigo de fé, você pode ter muita experiência e muita sabedoria no padrão de conhecimento. Mas a sabedoria eterna, a sabedoria de Deus, só Ele pode te dar. E é essa que você precisa. Então, quando a palavra diz que nada tendes porque não pedis, nós podemos olhar para quando Jesus ele vem andando sobre o mar, encontrar os seus discípulos que estão remando lá no meio do lago, e aí ele vem caminhando, e aí Pedro diz: Senhor, mestre, se és tu, mande-me ir por cima das águas. Jesus disse o quê? Venha. Pedro fez o quê? Andou, foi até Jesus, né? Quando estava chegando perto, teve medo, afundou, clamou, Jesus pegou, levou ele de volta para o barco, tudo certo. Mas a pergunta é: por que os outros 11 não andaram sobre as águas? Por que só Pedro andou sobre as águas? Por que os outros 11 não andaram? Porque não pediram. Só isso. Se eles tivessem pedido, dizendo: mestre, se é tu, também quero andar, Jesus teria dito: pode vir. Então, aprenda na sua vida a pedir as coisas de Deus e depender completamente do Senhor. Cadê o Vi? Pode vir para cá, Vi. Quando nós oramos, Deus pode mover o sobrenatural. Então Deus colocou os pensamentos e os sonhos na cabeça de Nabucodonosor. Então quando você ora, você pode dizer assim: Senhor, coloca o pensamento lá na cabeça do meu chefe para ele me dar um aumento de salário. Pode. O senhor pode colocar esse pensamento? Claro que pode. Você pode orar e o senhor colocar pensamentos no seu cônjuge. Talvez, veja bem, talvez você tentou todas as maneiras de ter um casamento, todas as maneiras naturais e técnicas para você ter um casamento bem sucedido, e talvez você não conseguiu usufruir ainda disso. Aí, comece a orar. Comece a orar pelo seu cônjuge, de uma maneira mais intensa. Isso vai acontecer? Vai. Por quê? Porque é o Senhor quem coloca. O Senhor tem poder para isso? Uau! Claro que sim, filho. Não limite aquilo que Deus pode fazer. Seja ousado naquilo que você vai pedir. Seja ousado nas suas orações. Olha o que nos fala em Daniel capítulo 2, verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Presta atenção. Quem que revela mistérios? É o Senhor. E foi esse mesmo que colocou os pensamentos em Nabucodonosor. Então, você precisa compreender, entra na história. Daniel e os seus companheiros, eles estão no cativeiro. Nabucodonosor, ele foi lá e venceu Israel e levou eles cativos. Eles eram prisioneiros. Eles não eram livres, eles eram prisioneiros. E agora vem uma notícia que, se ninguém souber o que o rei sonhou e não tiver a revelação e o entendimento do sonho, todos serão mortos. Esse era um momento que Daniel estava vivendo. Esse era o momento que ele estava vivendo. Sabe? E aí é o momento que ele diz: olha, eu preciso orar. Então deixa eu dizer algo para você: não tome decisões sem orar. Não tome.
Antes de tomar qualquer decisão, ore. Diga, Senhor, eu quero ouvir do Senhor. Eu quero uma direção clara do Senhor. Quando o Senhor não me der direção clara, não quero me mover. Eu quero esperar completamente no Senhor. A palavra fala que nós devemos orar sem cessar lá em 1 Tessalonicenses. A todo momento você pode orar. Você pode estar orando em línguas, mas você pode estar indo para o trabalho, aí você lembra do seu filho. Ore pelo seu filho. Aí você está indo lá, fazendo a sua caminhada, você lembra do seu líder, do seu irmão de célula, ore por ele. Sabe, são oportunidades para você estar orando, você não lembrou de Varde. Ore. É uma oportunidade para você orar. Você pode orar todo o tempo? Claro que sim. A todo instante. E o Senhor vai colocar pensamentos na sua mente. Todo pensamento que vem na sua mente é do Senhor? Claro que não. Não pense dessa maneira. Mas eu quero te mostrar que o Espírito, o Senhor, Ele vai guiar alguém que está em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Então, nós somos aqueles que vivemos em paz. Algumas pessoas dizem, se eu tiver paz, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor me der paz. Ei, presta atenção. A paz é o nosso estado de origem, de espírito, de vida. Nós vivemos em paz. Todos os nossos dias precisamos viver em paz. E nós vamos orando e tomando decisões em paz. E a paz é um árbitro, quando você sentiu que perdeu a paz, que sentiu angústia, sentiu o desconforto, pare. Essa hora de parar, o Senhor está te guiando. Você está em movimento. Mas talvez você quis dobrar para a direita. E o Senhor não mandou você dobrar para a direita. Mas quando você dobrou para a direita, você perdeu a paz. Quando você perdeu a paz, você para e diz, Senhor, eu perdi a paz. Senhor, alguma coisa eu preciso que o Senhor me mostre. Ele diz, porque não era para ir para ali. Vem para cá. E aí você volta. E a paz retorna. Mas você vai viver todos os seus dias em paz. Mas isso é debaixo de oração. Você entende que o Senhor quer te levar para um novo nível. Mas nesse novo nível, é aprender a depender do Senhor para tudo. É o extraordinário do Senhor. Sabe? Nem tudo que parece bom é de Deus. E nem tudo que parece ruim não é de Deus. Por isso que quando você olha, você vai perceber que quando Adão e Eva eles pecaram, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, hoje, eu e você, nós não andamos pelo que é bom e ruim. Bom e ruim é bem e mal. Nós andamos pela árvore da vida, que é Cristo. É da vontade de Deus ou não é? Isso nos coloca em um novo nível. Em um nível de dependência do Senhor. E isso, obviamente, nos leva a orar. Então, haverá orações que você fará e o Senhor vai responder e vai te levar para um novo nível. Mas acredite, há batalhas, há aflições e há lutas que você não vai vencer. Eu já preguei isso esse ano. Mas irmãos vão vencer junto com você. A vitória do Senhor vai se manifestar porque você vai pedir para alguém orar por você. E a sua fé vai ser fortalecida. Por isso é tão importante você estar junto. Terceiro ponto. É a revelação do propósito. Então, Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho era uma estátua, onde a cabeça era de ouro, o peito, e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés, parte de barro e parte de ferro. Essa é uma estátua profética do reinado de Nabucodonosor até o reinado do anticristo. É profético isso. Cabeça de ouro era o Império Babilônico, o peito e os braços de prata, o Império Medo e Persa, que veio depois, o ventre e os quadris de bronze, o Império Macedônico, as pernas de ferro, o Império Romano, e os dedos, parte de barro e parte de ferro, é o futuro reino do anticristo. Só que aqui, deixa eu te falar um negócio, nós vemos 4 metais mencionados. Inicia com o ouro e termina no ferro, com o barro. Começa com material ótimo, mas termina com muito ruim. Deixa eu te falar algo. Tudo que o homem faz começa bem, mas acaba mal.
Mesmo você que é crente e eu que sou crente, quando nós confiamos na nossa carne, podemos começar bem, mas certamente vai acabar mal. Mas quando é o Senhor, e nós estamos construindo no Senhor, tudo começa bem e termina melhor ainda. Você percebe isso quando Jesus fez o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. Serviram então para o mestre-sala, no mestre-sala tomou, ele foi até o noivo, e ele disse, todos servem o melhor vinho no início, e depois que todos estão bêbados, servem os vinhos ruins. Mas você não, você deu um vinho bom no início, mas agora no final é melhor ainda. Tudo aquilo que o Senhor faz na sua vida começa bem e termina melhor ainda. Por isso que depender do Senhor é fundamental. Mas isso não é uma sabedoria humana, ela é celestial. Sabe, quando você segue o Senhor e confia no Senhor, o seu final está garantido, absolutamente. Então, quando você olha para o final do ano, você faz um balanço, você vê, foi um ano magnífico, foi um ano bom. Mas o que eu posso dizer? 2026 eu tenho certeza que será melhor. 2026 só não será melhor do que 2027. Que 2027 vai ser melhor. Por quê? Porque a sua confiança está no Senhor. As coisas extraordinárias vão acontecer. Então não confie na sabedoria humana. Não confie na sabedoria natural. Mas confie na sabedoria de Deus. Sabe? Simplesmente isso. E você viverá os seus melhores dias aqui na terra. Quarto ponto e último. É a promoção do homem de Deus para o próximo nível. Então o Senhor quer te promover? Sim. Ele vai te promover ainda. Alguns Ele vai promover esse ano ainda. O ano da restituição não acabou. Ainda tem alguns dias. Sabe, para o Senhor, Ele só precisa de 1 minuto, 1 segundo, 10 segundos, Ele pode mudar toda a história. Mas talvez você possa pensar, pastor, não restituí nada ainda esse ano. Prepare-se, porque ano que vem vai restituir e multiplicar sobre a sua vida. Você só precisa crer e andar nessa palavra. Daniel capítulo 2, verso 46 ao 49 diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então veja bem, o que acontece quando você define depender do Senhor, confiar no Senhor e na sabedoria de Deus? O nome de Deus é exaltado. O nome de Deus é conhecido. Nós queremos que o nome de Deus seja exaltado, nós queremos que o nome de Deus seja conhecido. Então preste atenção, nós não podemos andar como o mundo anda. Não podemos confiar da maneira que o mundo confia. Porque nós temos um Pai que nos guarda, nos supre, nos protege e quer nos levar a novos níveis. Como um Pai zeloso, Ele não quer que nós continuemos gatinhando em fé. Ele quer que nós caminhemos em fé. E depois que nós estivermos caminhando em fé, Ele quer que nós corramos em fé, ao ponto de nós corrermos com os que vão a cavalo e não nos cansamos. Porque o desejo do Senhor não é que você viva de uma maneira natural, mas de uma maneira sobrenatural, que se manifeste na sua vida dia após dia, e dessa maneira o nome do Senhor vai ser exaltado e conhecido nesse tempo, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. O resto da banda pode subir, esqueci de falar para subir, pode subir agora.
Feche seus olhos. Não os abra. Você sabe que quando você ora, o Senhor te revela as coisas que hão de vir também. Seu fato, tiro com seus olhos fechados. Durante a minha vida ministerial, passei por algumas aflições. Todas elas o Senhor me disse antes. Todas eu tive a oportunidade de me preparar em oração, sabendo que o Senhor estava cuidando de todas. Por isso a oração é tão fundamental na sua vida. A luz do Espírito brilha dentro de você. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E você pode depender completamente da sabedoria de Deus, da direção de Deus completa para a sua vida. Totalmente. E hoje talvez você chegou aqui passando por alguma aflição, por alguma batalha, por alguma crise. Não sabia como lidar, não sabia o que fazer. Talvez seja no casamento, talvez seja com os filhos, talvez seja na área financeira, talvez seja na saúde. Mas eu quero dizer para você, não é o fim. Essa é uma oportunidade que você pode dar para Deus, de promover você para um novo nível. E por isso que, enquanto a banda estiver cantando, eu quero que você ore, sabe, entregando completamente a sua vida ao Senhor. Talvez tenha alguma área da sua vida que você ainda não conseguiu entregar totalmente, isso tenha afligido você, isso tem confrontado você, isso às vezes tem angustiado você, às vezes tem te roubado a paz dentro de você, talvez é uma aflição, uma luta, e eu quero dizer para você, o Senhor, Ele vai mudar tudo isso, mas Ele vai te levar para um novo nível. Você precisa entregar isso no Senhor, completamente. Então a banda vai estar cantando um louvor, eu quero que você ore exatamente dessa maneira.